Começa agora o podcast Mulheres no Agro do Futuro. Você sabia que as mulheres já representam quase 40% dos profissionais atuantes no agronegócio brasileiro? Mas as mulheres ainda enfrentam muitos desafios nesse setor. Como, por exemplo, a falta de representatividade em cargos de liderança, a nossa exausta dupla jornada, a insegurança jurídica em relação à propriedade rural. E é para isso que o podcast Mulheres no Agro do Futuro chega agora. Queremos dar voz às mulheres que tanto fazem para esse setor tão importante da nossa economia. E é por isso que a Agro Selections está produzindo esse podcast. Eu sou a Gi Betim. Sou a Josi Marçal. E juntas nós vamos falar sobre agronegócio. Vem com a gente! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres no Agro do Futuro. Mais uma vez a gente está aqui com uma mesa incrível de mulheres que estão trabalhando por esse agro que a gente quer ver no futuro mesmo. É o agro que já vem com uma força, com uma dedicação, com uma vontade de se melhorar a cada dia. Nessa mesa, para me acompanhar, como sempre, Josi Marçal, seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, Gi, mais um episódio maravilhoso. Que mulheres do agro do futuro, né? Vamos contar mais uma história e interagir com esse público maravilhoso e podermos aprender um pouco mais. A gente sabe que todas as vezes que a gente monta essa mesa, vem coisa boa e não vai ser diferente, pelo que a gente já estava aqui conversando. E você que nos acompanha sabe que essas mulheres que a gente traz para cá são pessoas que estão vivenciando o agro de alguma forma, cada uma à sua maneira. E hoje não é diferente. Nossa convidada é a Pulcina Vasconcelos Silva. A Pulcina é economista e produtora rural. Seja muito bem-vinda, Pulcina. Obrigada, boa tarde, Gi, boa tarde, Josi, obrigada pelo convite. É uma honra, né? Eu me sinto muito privilegiada de ter sido chamada aqui por vocês. Espero poder contribuir de alguma forma para a gente disseminar e espalhar por aí a nossa vocação para o agronegócio. Não, eu tenho certeza disso. Isso é a única certeza que a gente tem, é que já está contribuindo, viu? Fique tranquila, é um bate-papo mesmo. E assim, o trabalho que você já faz como produtora rural, já faz esse trabalho por si só, que é de cultivar esse agro positivo, esse agro consciente, né? Lucília, como que a gente gosta de fazer aqui? É contar as histórias mesmo. Então eu queria saber, para começar, de onde vem essa vocação do agro? Onde que começou? Como começa a sua história com o agro? Bom, minha história, ela começa com a minha história de vida. Meus pais se casaram em 1959 e, como acho que praticamente quase todo o interior goiano na época, tinha realmente o pé na fazenda. Então eles se casaram e foram morar na propriedade que meu pai havia herdado, e era no município de Paraúna. Minha mãe é de origem de Rio Verde. E lá, casa muito simples, chão batido, casa de pau a pique, e iniciaram a vida deles lá. Então, quando eu nasci, primeiro veio meu irmão, 3 anos e meio depois, eu cheguei. Então, essa vida toda muito simples, a gente nasceu ali na fazenda, cresceu, nós moramos 7 anos, até os meus 7 anos de idade, moramos ininterruptamente na fazenda, né, no interior de Paraúna. Com essa idade, o meu pai decidiu que a gente deveria estudar, que ele não tinha estudo, né, minha mãe também não tinha, e que a gente deveria ir para Rio Verde, que era a nossa cidade de referência, família, tudo ficava em Rio Verde. Então, fomos para Rio Verde, né, eu, meu irmão e a minha mãe. Ele sempre falava, meu pai falava que não sentia segurança em deixar os filhos sem mãe. Então, a companhia da minha mãe era fundamental. Mas, então a gente foi para Rio Verde com o intuito de estudar. Nessa época, nós ficávamos na cidade durante a semana e voltávamos aos finais de semana. As férias passávamos todas na fazenda, né? E durante toda essa primeira infância e também esse período já de escola, a atividade na fazenda, ela era parte da nossa rotina. Então, éramos nós 4 ali, nessa época não tinha nem funcionários, cuidava de tudo. Era da cozinha, criação de box para consumo,
criação de gado, galinha, fazer queijo, tudo aquilo ali muito de subsistência mesmo, né. Eu ia te perguntar isso, o que que a fazenda produzia nessa época? Tinha alguma vocação específica ou era realmente nessa questão da subsistência? Era a subsistência e com um pouco a mais direcionada para pecuária de corte. Então a gente tinha aquela criação extensiva de gado. Uhum. Cria, recria, parávamos aí. Então, quando dava ali, o bezerro dava a época de desmama, ficava mais alguns meses na fazenda e sempre tinha aquele comprador, a gente falava boiadeiro, né, o que vinha na região e procurava, né, as garrotadas para poder comprar. Então a finalização desse gado não era feito pelo produtor, o produtor passava a bola para frente, Uhum. né. É o que a gente fala que naquela época, a renda do fazendeiro era 2, 3 vezes ao ano. Uma vez ele vendia os garrotes, né, os bezerros já desmamados, outra vez ele estava, vendendo uma carreta de vaca, as primeiras negociações com o frigorífico, aquela coisa toda. Então eu cresci nesse ambiente muito simples, muito gostoso, e que eu agradeço imensamente a Deus essa origem que eu tenho, eu sou apaixonada pela minha origem, e tenho essa vocação, essa vontade de trabalhar na fazenda já desde sempre. Claro que, às vezes, a gente não pensava que seria essa digamos assim, a atividade principal, mas ela sempre estaria presente na nossa forma de ver. Então nós, tínhamos toda a lida da fazenda era geralmente feita por nós mesmos, então desde criança eu não lembro quando eu comecei a andar a cavalo, porque quando eu lembro de mim eu já andava a cavalo. A gente lidava com gado, consertava cerca, o que fosse necessário, aplicava vacina, a minha mãe lá forte na cozinha, então era frango caipira, matava porco, fritava, não tinha energia, não tinha geladeira, então a gente tinha que lidar com essas coisas. E até a infância, né, é diferenciada, então aquela época a gente tinha menos, digamos assim, acesso a brinquedo, mesmo que fosse brinquedo simples, então tinha muito brinquedo que era assim, de criação, né, de imaginação. Então Uhum. você pegava uma manguinha, era um bezerrinho, você pegava uma laranjinha, era alguma outra Com o coisa. que tinha ali à Como mão, que né. tinha, e um ou outro, Criava, é um ou muito outro, lúdico, eu imagino, né. muito. Criava estradinhas, fazia pontes, né, no fundo do quintal, debaixo da mangueira. Só que assim, meus pais sempre foram muito, protetores, né, a gente não aproveitava o lado externo do quintal, era sempre do lado de dentro, na cerca do quintal. Então nós brincávamos muito, muito disso. E ao mesmo tempo que tinha brincadeira, tinha também, as obrigações, né, varrer casa, limpar a casa, depois que a gente passou a ter a casa de cimento e tudo mais, varrer casa, limpar a casa, ajudar quando matava vaca, quando matava porco, descarnar. Naquela época, assim, a gente trabalhava tranquilo, de boa. E também com o gado, que era a atividade econômica da fazenda, que era realmente o gado, porque o porco era consumo, né. Uhum. O porco era consumo, a galinha era consumo, ovos era consumo, eu vender para quem? O vizinho também produzia a mesma coisa. Sim. Então o gado é que era a atividade econômica da fazenda. Então, a gente ia para o curral, vacinava, eu adorava comer o gado Nelore, né, eu adorava quando eu via aquela vaca, assim, bem ciumenta da cria, aquela que fala assim: "Vem que eu tô pronta", e às vezes, vez ou outra, saltava a cerca do curral sem nem encostar a pata na cerca, eu falava: "Puxa pai, essa é ótima", ele falou: "É ótimo porque não é você que tem que cercar, não é você que tem que pular na frente dela, ou você que vai ter que laçar se ela tiver algum Uhum. problema". Mas eu falo assim, era o instinto materno, o animal é muito bonito, né, Uhum. eu acho sempre muito bonito. E essa então foi o início, né, é a minha origem, né, de fazenda. Mas como eu falava, depois nós fomos para Rio Verde, e ali eu estudei até, o primeiro ano do ensino médio, né, a gente falava segundo grau na época, e lá a família optou por vir para Goiânia, e aqui em Goiânia eu terminei o ensino médio e fiz o curso de economia. Na verdade fizemos, né, meu irmão, eu, e lá eu conheci meu marido. Os 2 fizeram economia, os 2 Nós cursaram economia. Isso. E lá eu conheci meu marido, então viramos
3, né, começou a namorar ainda na época da faculdade. Eu me formei, retornei para Rio Verde, lá eu comecei a dar aula na faculdade lá, na época chamava FESURB, hoje é UniRV, né, na área de economia. Dei aula lá por algum tempo, depois eu passei no concurso da Caixa Econômica e fui trabalhar lá em Rio Verde ainda. Depois do casamento, aí eu vim para Goiânia novamente, né, minha segunda mudança para Goiânia em função do casamento. E aí, ainda atuando, a fazenda era a casa, né? Eu ouvindo você falar, é claro que a gente, aqui às vezes a gente fica nessa separação de fazenda, cidade e tal, mas era a sua casa, era o que você entende por casa, era Tínhamos essa a vida casa na fazenda. tínhamos a casa em Rio Verde, né, desde o momento que nós saímos da fazenda para estudar em Rio Verde, a gente meu pai construiu uma casa lá, então nós tínhamos sempre essa casa como referência também. Mas estando em Goiânia, normalmente a gente retornava mais vezes até a fazenda, porque é lá que estava o Uhum. meu pai, porque ele nunca saiu. E também a Rio Verde, mas com, digamos assim, às vezes com menos intensidade. Quando eu me formei e retornei para Rio Verde, aí sim, para morar na cidade, trabalhar na cidade, e já namorando Donizete, a gente, logo depois, eu me casei e a gente veio morar em Goiânia. Ele tinha também se formado um semestre antes de mim e nós viemos morar em Goiânia. Mas essa sensação de lá, é assim, eu percebo que quando você fala, não tem a coisa de separação, é tudo uma coisa só, É, é onde tua essência tá ali misturada, exatamente, não é exatamente. Então, isso? assim, nós temos aquela coisa assim que eu sou apaixonada, por exemplo, nós temos uma bica d'água de madeira que passa dentro da área lá da casa. É onde nós lavamos vasilha. A gente não usa torneira. É, Tem que mas usar uma torneira, se você tem toda aquela água que passa ali. é uma riqueza maravilhosa Demais, né? isso. Porque antigamente você não tinha muito o acesso a ter um poço, uma bomba. Você poderia ter no máximo uma cisterna. Uhum, Então era bastante desgastante para quem. Então, melhor o que fazer próximo a um local que você tem um veio d'água. uhum, Então, as fazendas mais antigas têm essa característica, né? De uhum. ter um veio d'água que passa próximo à sede, próximo à casa. Isso lá nós temos até hoje. Aliás, é o mesmo quintal que meus Foi pais. preservado ali. Exatamente, é o mesmo quintal, é a casa bem próxima à original. E a E gente tá em lá. que momento que você voltou para a fazenda, olhando para ela realmente como trabalho, agora eu tenho que cuidar disso aqui, assumir? Então, durante esse período que igual eu te falei, eu voltei para Goiânia, que nós nos casamos, eu e o Donizete nos casamos, depois de um bom tempo nasceu a nossa filha, né, a Letícia, e eu continuava, trabalhando no banco e acompanhava o Donizete, assim, uma pessoa com uma visão bem diferenciada da fazenda. Então o meu marido tinha uma visão totalmente diferente pela história de vida da família dele, né. Então meu sogro toda a vida teve gado leiteiro, uma vocação para a lavoura, e assim, eu fui conhecendo esse outro lado da fazenda. Me assustava, eu nunca tinha trabalhado com gado de leite, mas isso ficava sempre muito a cargo dele. Nessa época eu ainda estava com a minha filha pequena, né, nossa filha estava pequena, eu não dedicava muito tempo a ficar acompanhando, via um pouco mais de uma maneira mais superficial a atividade, leiteira, a atividade, às vezes de lavoura, os investimentos, tudo. Fui fazer uma pós-graduação, né, eu fiz um MBA em gestão executiva, ainda focada mais no trabalho do banco, Uhum. né, essa coisa da fazenda ficava Desenvolvendo a carreira no banco e ele e ele cuidando. cuidando, né, no caso já das 2 propriedades, que tinha a parte, lá em Paraúna e a parte em Itaberaí. Ele foi bastante, digamos assim, visionário, foi uma das pessoas que primeiro colocou o pivô, irrigação via pivô central lá em Itaberaí, então isso em 1989, início de 1990. Então ele botou uma irrigação, já trabalhava com eu lembro que eu não conhecia lavoura de feijão. Eu comia eu sabia que na nossa região não tinha muito plantio de feijão, só aquele plantiozinho bem restrito, lá em casa mesmo não tinha. Então a primeira vez que eu vi assim uma lavoura de feijão, eu fiquei maravilhada, aquela coisa grande, né, aquele área mais extensa. E eu fui conhecendo essa outra parte, né, a lavoura irrigada, que para mim aquilo era uma novidade muito grande. Uhum.
O leite que estava saindo da ordenha manual, né, que as pessoas então tirava ali 300 litros de leite, ela tinha que ter 2, 3 vaqueiros para poder ordenhar na mão. Então, aí começando a ordenha mecanizada. Tudo isso foi acontecendo enquanto eu ainda não participava ativamente da atividade na fazenda. Ele já tinha essa visão, então, saindo da subsistência, como seu pai Sim, trabalhava, ele já olhando como economista, fazenda, negócio, Isso, fazendo empresa. negócio. Por exemplo, quando eu o conheci, ele plantava alho. Aí eu falei assim: "Como assim plantar alho?" Alho é aquela pequena parte da horta que a gente tem no quintal. Aham. Você tem a cebolinha, tem o alho, tem a cenoura, a cebola, né, assim, outras coisas. Não, eles tinham uma lavourinha de alho. Pra ele já era uma coisa que era diferente, Sim. né, era um cultivo que a gente não conhecia como lavoura. Então ele já tinha tudo isso. E essa ideia: "Não, vamos conseguir uma água suficiente, vamos montar uma irrigação sem energia." Na época não existia energia nem monofásica, nem trifásica na região, então o primeiro pivô que ele montou, né, que nós montamos, foi a óleo diesel. Você Olha pensar, só. rodar aquilo ali tudo, 82 hectares, né, rodar aquilo ali tudo com óleo diesel. A hora que funcionava, o tanque já baixava. Zum, já via, né. E aí, bom, em 2017 ele faleceu, e eu me vi então, uma filha de 15 anos, a Letícia estava com 15 anos, meus pais já idosos, né, o Geraldo e a Odília, e, o trabalho no banco, eu já tinha trabalhado tantos anos para poder você pensar assim: "Vou largar", né, muita gente falava assim: "Ó, agora você encerra", né. Mas como? Eu nadei, 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 né, falta pouco tempo para poder aposentar, e a fazenda, né. E aquela dúvida, né, que a gente vai fazer? Totalmente perdida, uma dor muito grande. E eu falei: "Não, vou dar um tempo para decidir." E eu percebi que eu tinha um conhecimento muito superficial de tudo que ele fazia. E aí nessa hora a gente apavora, com certeza, né. Eu tive assim o apoio, né, de carinho do meu irmão muito grande. E depois, e o negócio, como é que vai fazer? E eu falei: "Ah, eu preciso de ajuda, eu preciso me inteirar do assunto." Foi quando chegou uma parceria, uma ajuda muito grande, que é de um primo dele, né, o Fábio, que é agrônomo e trabalhava exatamente com as mesmas coisas. Tinha lavoura irrigada, lavoura de sequeiro, tinha ordenha e tinha gado, Ai, que né. Então eu falei: "Vamos juntos." entrou como se fosse uma consultoria contigo. Exatamente, uma consultoria. Perfeito. Então, porque eu evitei ao máximo deixar, não fazer. Primeiro eu não conseguia não fazer, não iniciar, e falei: "Vou experimentar, sei que eu consigo." E comecei a aprender. Aprende com aprende com outro, pergunta. Tinha várias coisas que para mim era simplesmente em grego, né, que às vezes a pessoa chegava para você e falava assim: "Sua lavoura está produz o quê? 25 ou 30?" Aí de repente o outro falava assim: "Ô, 280." Eu assim falei: "Mas tá tão diferente." Mas é que um estava falando em hectare, o outro estava falando em alqueire. Até que você se sintoniza com essas minúcias da fala da pessoa, porque eu falo que não é exatamente apenas um mundo machista, é um mundo muito masculino. E aí eles estão ali e acham que, né, todo mundo entende o que eles falam. Tem um vocabulário muito próprio, né. Tem vocabulário próprio. Uhum. E às vezes muda de unidade, você está falando em metro e passa para falar em quilômetros, assim, numa rapidez que você tem que dar o clique, né. E então foi a hora que a gente começou a ter esses apoios. Quer dizer, eu falo que hoje, depois que eu fui buscando informações sobre, plantio, sobre colheita, sobre, época de fazer as coisas, e em função de não ter apenas uma atividade, né, que são várias atividades e subatividades dentro da fazenda, eu costumo dizer que eu me considero hoje uma generalista, Uhum. ou seja, alguém que sabe um pouco de tudo, mas eu não tenho, assim, um conhecimento profundo
para poder falar assim: olha, realmente isso aqui eu domino, não, isso aqui eu vou até certo ponto, a partir de um certo ponto eu preciso de uma assistência técnica, de uma ajuda profissional, de um aconselhamento. A grande parte dos líderes são generalistas, viu? Porque eles precisam realmente ter essa habilidade e aí ir conectando os especialistas. Que foi o que você fez, muito habilmente. Você encontrou ali, olha, tem alguém perto de mim que eu confio, que eu sei que tem especialidade exatamente nisso que eu estou trabalhando aqui. Tem que aproximar, deixa ele aqui, eu vou observar e aprender. Mesmo em função, mesmo com toda essa ajuda, quando você tem que tomar as primeiras decisões para vou plantar ou não vou, eu vou para esse lado, realmente é muito Desafiador. desafiador, E por falar em desafio, aterrorizador. Luciana, deixa eu lhe perguntar, que me gerou uma curiosidade. Você falou que seu marido, assim, vocês se casaram, ele começou com outros olhos, olhares um pouco mais empreendedor, para a propriedade. Como foi lidar com a nova gestão que ele estava trazendo com a implantada pelos seus pais? Houve algum desafio entre as famílias ou foi muito bem aceito pelos seus pais, ele trazendo essa nova forma de investimento para dentro da propriedade? Como foi essa adaptação? Na verdade, ela foi bem paulatina, mas a gente está falando também de 2 propriedades, porque ele tinha propriedade de origem que o meu sogro havia feito uma doação, em Itaberaí, e eu tinha a de Paraúna. Toda essa visão diferenciada iniciou primeiro trabalhando na de Itaberaí, né, e sempre a vocação da fazenda de Paraúna foi mais gado de corte. No início das mudanças que ele fez lá, ele não implementou tanta diferença na execução em si, lá na fazenda de Paraúna. O que a gente trabalhou mais lá, que ele fez mais lá? Não, nós não vamos mais vender o garrote, a gente vai confinar. Então, lá em Paraúna ficava com cria e recria, e na época adequada trazia para cá para fazer a finalização, que era a engorda no confinamento. Lá ele mexeu muito com abrir pastos, que ainda tinha muita área em estado bruto, escolha de capim que ele achava mais adequado, quantidade de gado, manejo, e introduziu um pouco de tiração de leite lá também. E foi muito tranquilo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ainda falei assim, que eu admiro muito o comportamento que meus pais tiveram, porque foi, assim, muito respeitoso. As decisões que o Donizete passou a tomar lá, eles não questionavam, tipo assim, nunca chegaram para mim e falaram assim: "Puxa, minha filha, mas ele está fazendo tal coisa, eu sou contra". Às vezes, quando tinha que falar, falava para ele: "Você não acha que aquele pasto lá está mal cuidado? Não, você não acha que ali tem pouco gado? Você não acha que, aquelas novilhas estão muito novas para você colocar já com boi?". E o meu pai tinha, assim, muito respeito e muita admiração por ele, né, pelo meu marido, e vice-versa. Minha mãe também, eu costumo brincar, minha mãe sempre falava: "Eu tenho agora um terceiro filho". Eu não tenho mais 2 filhos, né, então eu tenho 3 filhos. E assim, foi bem tranquilo. Apavorava. Minha mãe, de maneira, assim, mais aberta, né: "Nossa, esses negócios não geram dívida, essa máquina que comprou não é difícil de pagar". Com Uma medo ve de contrair dívida. Exatamente, porque eu tenho essa criação, sabe? Muito Aquela segura. muito, 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 muito. Não, então era mais uma preocupação nesse sentido. Não houve, assim, atrito não, graças a Deus. Eu acho que tinha uma relação de confiança já pré-construída, né, e como ele já tinha uma que estava dando certo, era mais fácil para eles verem também que confiar no que ele estava implementando possivelmente, Na né. verdade, ele implementou as 2 mais ou menos ao mesmo tempo. Uma pouca diferença, sim, porque, ele estava já mexendo com muita lavoura na de cá e ainda não estava mexendo muito com gado. E na de lá foi começando mais mexendo no gado. Mas eu acho que sentiam segurança na forma que era feita a decisão, trocavam às vezes ideias. Não, ele tinha a ideia dele bem definida sobre alguns assuntos, e aí talvez mesmo que tivesse, assim, uma ideiazinha diferente, ele tinha um foco, né. E de 2017
para cá, quando você assumiu? Passou o desafio inicial, aquele momento de insegurança, você hoje olha para a fazenda do mesmo jeito que você olhava? Como que mudou? A primeira visão, me lembro direitinho da primeira visão das 2. Foi desesperador, né. Eu estava acompanhada, da minha mãe em uma e de uns familiares na outra e, assim, foi desesperador. E o que é isso? O que eu vou fazer com isso, né? Eu dou conta? Eh, Hoje não, eu já olho aí nós fomos tomando decisões em conjunto, sozinha, em conjunto. Tivemos várias, dúvidas ao longo do caminho e hoje eu já olho com outros olhos. Eu tenho mais gosto ainda pela profissão que hoje eu abraço, né, que é de produzir. Eh, Vejo com uma forma, assim, de eu gosto de produzir bem, produzir com responsabilidade, né. Claro que todo mundo está no negócio, ele quer um retorno, ninguém está ali para poder, só fazer, sei lá, para uma aparência, alguma coisa, mas, eu faço com paixão. Sabe quando você olha, assim, primeiro você vê aquela semente no chão, depois você vai lá, tem uma pequena, né, tipo, plantinha, depois você vê aquele ali crescer, que seja um milho, que seja soja, que seja feijão, é muito gratificante. Eu penso, primeiro, eu estou gerando emprego. Por mais que tecnologia a gente tenha usado, mas você está gerando emprego. Depois você está, produzindo comida. A soja é comida, o milho é comida, o feijão é comida, está no nosso prato todos os dias praticamente. A carne é comida. E o leite, por mais que tenha controvérsias Sim. em relação ao leite, mas também é um alimento para nossa, digamos assim, para nossa população é essencial, né, o leite. Então eu penso, você está produzindo, está gerando um emprego, está gerando divisas para o país, né, então, receitas, e está alimentando alguém de uma região que não produz. Que alguém vai comprar de mim, que vai vender para outro, que vai vender para outro, e que esse alimento vai chegar em algum lugar em que não é produzido aquele alimento. Então me faz sentir muito bem, me faz sentir, assim, participante de uma maneira ou de outra, eh, da alimentação, da economia, do bem-estar. E a gente estava falando também do emprego. Eu acho isso fundamental. E fundamental também é quando a gente fala em questão de, ah, trabalhar da melhor forma possível e produzir mais. Porque uma coisa que hoje em dia a gente trabalha muito é querer produzir mais na mesma área. Uhum. Então, eu quero produzir mais na mesma área. O que que a irrigação traz para gente? A possibilidade de uma terceira safra no ano. Então, eu planto a soja agora, já está plantada na irrigação. Em janeiro, meados de janeiro, eu tiro a soja, coloco uma nova cultura. Quando eu tiro essa segunda cultura, geralmente eu consigo a terceira, que é uma cultura de ciclo mais curto, que seria o feijão. Então você tem uma Rotatividade. rotatividade grande, em contrapartida, quando você trabalha só na área de sequeiro, que eu também tenho a lavoura de sequeiro, você tem 2 safras e tem que contar apenas com a questão do tempo. Nós vamos ter a chuva suficiente na época tal, Uhum. acabei de plantar, tinha chuva, agora está precisando para poder encher o grão, não estou tendo. A irrigação vem cobrir essa parte. Essa parte a gente consegue, claro, nenhuma irrigação ela faz tão bem para uma planta quanto a chuva que vem do céu. Sim. Isso aí é sem dúvida. Essa é outra irrigação. Mas você tem essa rotatividade de cultura, você tem esse aumento do seu
plantio, né, uma cultura a mais, um aumento de produção, Sim, melhora a produtividade melhora a mesmo produtividade, da né, do área, solo. né. Né, Sim, isso. sem contar E isso. cuidado com o solo. O que que eu tenho observado? Tem muita gente que, ah, às vezes, acha que a gente não preocupa com o solo. Agora, como que eu não vou preocupar com o solo? Porque eu não vou produzir só esse ano. Uhum. Eu tenho que produzir o ano que vem, no outro, no outro, no outro. Então, o quanto mais você cuida do solo, colocando às vezes um capim consorciado com um milho para poder você fazer uma massa, ter uma palha para poder não deixar os raios incidirem naquela terra, né, não ressecar tanto. Tudo isso é coisa que a gente vai aprendendo à medida que os estudos vão avançando. Por que que a gente consegue fazer 3 safras? Porque nós temos sementes que foram desenvolvidas tecnologicamente para encurtar o ciclo. Uhum. Se você não encurta o ciclo, você fica, né, eu brincava muito com a minha mãe, falava assim: "Ai, pessoa tal tá perdendo a safrinha". Eu falava: "Mãe, o ano continua com 365 dias. O ser humano é que tá querendo colocar mais coisa nesse período Do que dá, do né. que dá". Então o que que a gente vai fazer? Vamos diminuir o ciclo. Uhum. Você diminui o ciclo de 3 culturas distintas, você aperta e coloca dentro de um ano, né, de um ano safra, no Uhum. caso, né. Sim. Consegue melhorar a produtividade, consegue realmente usar na sua máxima potência todos esses recursos que você está dizendo, né. Sem Água, esgotar, terra, exato, sem esgotar os adubo, recursos. exatamente, de forma inteligente, né. Porque eu entendo isso também, que a gente tem hoje tecnologias à disposição, a gente consegue, tem informação suficiente, tem possibilidade, precisa lançar mão de tudo isso mesmo e trazer para o seu negócio, né. É. E é impressionante que você está falando, eu cheguei, eu sabia muito superficial, mas já adquiriu muito conhecimento nesses 6 anos, né. É, Hum. graças a Deus. Mas tenho tido bons professores também, né. Eu busco muito me informar. E a questão, por exemplo, de semente, uma coisa Uhum. que eh, hoje em dia eu procuro, né, me inteirar, mas deixo a cargo do agrônomo. A variedade, realmente eu não dou Uhum. palpite, porque você tem que ver, Escolha muito técnica, né? é uma escolha muito técnica. A mesma forma o leite, eu lembro a primeira vez que eu participei de uma reunião da associação, eu entrei em outra e saí calada. Eu não sabia aquelas siglas que eles falavam, SCS, CBT, aí eu pensei lá com meus botões, CBT é o trator do meu pai, antiguinho, né, na fazenda. Acho que não é disso que eles estão falando, Não deve ser do trator que estão comentando, né. É. E então assim, essas coisas muito técnicas, aí a pessoa falava: "Eu uso tal produto", eu não sabia se esse produto ele era para forçar a lactação, se era na secagem da vaca. Então olha, é melhor você não falar nada, né, entra e sai algumas reuniões caladinhas para poder, né, até você falar: "Ó, significa isso, descobri", né. Mas eu percebo que é muito característica também das mulheres aqui que acabaram assumindo os negócios, assim, que é realmente de entender: "Olha, eu não sei, mas eu vou descobrir o que que é, eu vou aprender a fazer isso dar certo", né. E claro que a vivência de anos, ela não tem nada que supere. Eu ontem estava comentando isso com minha filha, com o namorado, minha filha é economista também. Ah, é? E aí falando: "Não tem nada, não tem curso EAD, não tem vídeo tutorial no YouTube", porque hoje essa nova geração acelera, né, os vídeos para assistir, Isso. e então, o curso que era de 120 horas, ele faz em 25, né. Mas a vivência que ele teria se ele realmente esperasse as 120 horas, isso não vai acelerar, não tem Que como você vai acelerar. maturando a ideia, né. Isso. Aquele processo da E aprendizagem que você vai dormir, vai fixar se e vai chover, se não vai chover, o que que você vai ter que fazer com isso, com não é? Então, assim, tem muita coisa que só a vivência vai te dar. Então, óbvio que não tem como, daqui a alguns anos a gente vai estar tendo essa conversa de novo e você vai estar me falando outras tantas coisas que você vai ter desenvolvido. Mas o que eu percebo é que essas mulheres que estão chegando no agro, chegam e falam assim: "Deixa eu absorver o máximo possível, deixa eu aproveitar o máximo possível do conhecimento dos que estão à minha volta, inclusive, para eu acelerar esse processo. Eu não vou ter 30 anos, exato, não é". você já chega com uma
Claro que é diferente daquela que nunca teve uma vivência de fazenda, né? Não posso comparar também uma pessoa que, né? Que cai ali do nada, Isso, né? Você já tinha uma Mas, bagagem, né? mas assim, quando você fala, nossa, hoje eu sou agricultora. Aí você olha para o lado, 25 anos, olha para o outro, desde que nasceu, tá para 50. Aí você pode você fala, peraí, mas quando eu vou chegar a ter um conhecimento de nível semelhante? Então, nessa hora, até você tem que ser um pouquinho compreensível consigo próprio. Você fala, olha, eu pretendo chegar lá próximo a isso, mas eu ainda demando um tempinho, eu ainda demando um tempinho. Não posso exigir de mim mesmo conhecimento semelhante. E às vezes existem aquelas pessoas que bate o olho e falam assim, e aí, já? Eu falo, não, estou em processo. E eu ainda estou em processo. E acho que vou ficar em processo durante A muito vida tempo, a vida toda, né? Estamos Porque sempre. porque você pensa assim, enquanto a gente está conversando aqui, quantas coisas estão sendo desenvolvidas? Provavelmente você não deve conhecer, mas antigamente as pessoas quando plantavam a lavoura, que tinha a erva daninha, ela vinha com a enxada. Uhum. Então tinha como ser só pequenas lavouras. Mas não tinha condição de sair capinando. Depois eles desenvolveram alguma coisa que vinha de arrasto no trator e fazia aquela limpeza. Hoje o que você tem? Produtos. Uhum. Ah, mas você baixa no tratorzinho com 2 linhas? Não, você baixa no pulverizador com 30 metros. Vai Motor aéreo, E né? Hoje tem uns isso que eu ia drones, falar. A gente Ai, tá uns chegando jatinhos, exato. né? Aí agora já está chegando com o drone. Uhum. Até eu já estava perguntando para a pessoa, e aí, o drone já está pegando? Não, por enquanto nós estamos trabalhando com drone mais as coisas localizadas. O que nós temos? A tecnologia bate na nossa porta todo dia. Sim. Aí você fica assim, dou conta de ir, vou, compensa, não compensa. Hoje o drone, por exemplo, ele mapeia, localiza, identifica uma erva daninha, te instrui para poder bater, às vezes não na lavoura toda, você ganha o quê? Você poupa a terra com algum produto que não é necessário, porque nela inteira. Você poupa a quantidade de veneno, né? Veneno não, né? Herbicida, inseticida, qualquer coisa que você for fazer o combate. E você evita estragar o solo para chegar até ali. Mesmo que você vá por terra, você vai direcionado. Qualquer máquina que se compra hoje em dia tem uma tecnologia gigante embarcada. Sim. E além de que você adquire, você ainda tem que comprar um sinal de satélite mais específico, porque o que vem na máquina não é tão bom, porque ele dá um desvio de 30 centímetros. Veja bem, nós estamos falando de um desvio de 30 Que centímetros. coisa, né? Impressionante. Né? 30 centímetros no passado. Ah, mas se você for pensar que são N passados, vão ser N vezes 30 de desvio. Você perdeu aquela pequena área ali de produção. Então, é otimizando todos os recursos mesmo. A gente hoje já tem essas ferramentas para isso. E quando é você vira pro gado também, hoje você já tem boi rastreado, né, aquela coisa toda. O leite, toda essa cadeia nossa, ela é toda, digamos assim, monitorada, fiscalizada. Sim, aí vamos falar de CCS, de CBT, se está bom, se o nível está elevado, se você tem que caprichar, se tem que mudar o alimento. Não, você está dando um alimento que está causando acidez, vamos baixar a acidez. tudo isso A acontece. qualidade da carne, por exemplo. 2 anos atrás, eu peguei todo o rebanho e fizemos teste de tuberculose e brucelose. É exame de sangue, reis por reis. Vaquinha, bezerro, né, exame de sangue e raspagem. Faz em todo para poder falar, ok, não, nós temos certeza que esse gado ele está produzindo um leite mais seguro, uma carne mais segura. O manuseio, porque claro que um vaqueiro, uma vez ou outra, tem contato com a saliva do gado. Uhum. Se tiver uma tuberculose, o que vai acontecer? É contagioso. Então ninguém quer isso. É simples, vamos dizer, a propriedade é uma propriedade simples, sem sofisticação, mas tem que estar de olho, qualidade. Mas tem que estar tudo sendo feito muito bem feito. Qualidade. Aí você fala, recebeu o selo de qualidade, importante? Ué, é essa nota que nos dão que a gente fala, ó, tô cuidando, tô fazendo. Te dá a possibilidade de chegar no mercado melhor, Exato. gerando competitividade, né? Porque hoje, cada vez mais, cada um tá procurando
produzir mais, melhor, mais sustentado, E menos tempo, Menos tempo. né? É interessante, Pulcina, falando um pouquinho sobre o futuro, que você falou um pouco da sua história no passado, Uhum. falou como você chegou até aqui e como tem trabalhado muito bem. E no seu futuro, o que você pensa passar isso para sua filha, para que ela também possa vir a cuidar, possa vir a ter essa aptidão também pelas propriedades? Como que você tem trabalhado essa temática dentro da sua própria casa, visando aí uma sucessão? Eu falo muito com a Letícia nesse sentido, porque ela tem então essa paixão pela área da medicina desde novinha. É uma coisa que inclusive na época do pai dela, tudo. E, eu penso assim, e converso com ela nesse sentido. Você pode ter qualquer profissão, né, qualquer área de atuação, qualquer formação profissional, e você tem o lado de origem e o lado familiar e a propriedade que já faz parte da nossa família. Então, assim, a conversa é mais nesse sentido, se inteirar. Então, cada negócio que eu falo, eu chego para ela, olha, pensando em confinar em Paraúna também, para não ter que gastar com o frete de trazer de lá para cá. Então, cada decisão que eu tomo, às vezes não é que a gente vai discutir para decidir junto. Algumas vezes sim. Outras vezes é apenas posicionar sobre o que está sendo feito para ela ter um Noção, conhecimento e né? uma noção de quais as decisões se tomam, em quais situações que às vezes você vai mais para a direita, às vezes você vai mais para a esquerda, você opta por terceirizar uma coisa, ou você opta por fazer com as próprias mãos. Porque não necessariamente a gente conhece várias pessoas que têm profissões paralelas, né? E assim, o que eu torço e que eu trabalho em casa é para isso, que ela tem isso. A gente até brincava no interior, né? Lá em Rio Verde, quando a gente era mais novo, minha mãe falava assim: ah, todo médico aqui vira fazendeiro. Aí eu falei assim para minha filha: você já é. Você vai se tornar médica, porque fazendeira e já O processo foi invertido. já veio de Minha mãe até brincava, falava assim: se eu tiver que fazer alguma cirurgia, eu não opero na sexta-feira. Que isso, mãe? Eles vão tudo pra fazenda no sábado. Se passar mal, não tem quem me acota. olha só. Muito bem. Esse Rio Verde é assim mesmo. Então, assim, acaba que é nesse sentido que eu tenho conversado muito com ela. E ela tá com quantos anos agora? Ela tá com 21, terceiro ano de medicina, né? Graças a Nossa, Deus. iniciou novinha. Iniciou novinha, iniciou até mais novinha, e ela preferiu deixar a faculdade fora e iniciar de novo aqui, para ficar perto da família. Ai, que bom. E aí ela vai acompanhando tudo. Óbvio que é muito nova ainda, mas você já está construindo um processo de sucessão para ela até mais fácil do que foi o seu, né? Sim, sim. É Eu, isso. um dia, até numa conversa, eu falei isso para ela, eu falei, olha, né, cair de ser jogada, assim, é muito árduo. Tanto dia que nós fui realizar a compra do implemento aqui na Planalto, eu falei assim, ó, vamos. Aí nós sentamos com o vendedor, o gerente, tudo, vamos negociar o que que tem, o que que não tem, o que que faz, o que que não faz, o que que a máquina oferece, o custo dessa máquina, né? Chego na fazenda e faço questão de mostrar. E, assim, como sempre teve a casa dos meus pais na fazenda, acabou que ela participou muito mais da vida de dentro de casa, né? Porque vó, imaginou, neta única, né? Ah, vovó daqui, vovó aqui, vou fazer comida aqui, não sei o quê. Então, ali mais na porta com os animais, é apaixonada, né? Por exemplo, nós temos lá N cachorros, na verdade a gente tem 13 cachorros, 8 gatos e os cavalos lá na porta. Essa é realmente uma coisa assim que ela curte muito quando a gente está lá. Mas isso é muito bom, né? Porque assim, já faz parte como você teve no começo da sua vida, essa essência toda, tudo misturado ali. Você, de um jeito ou de outro, ela também já está caminhando. É difícil sair, né, do árbitro. Vai ser muito difícil sair do árbitro. É apaixonante. Hoje, às vezes eu falava pro meu marido, poxa, você trabalha demais, o que você faz? A minha mãe às vezes falava muito para ele, eu falava assim, é como você
é como se fosse assim, o trabalho é ao mesmo tempo a sua Lazer. vivência. Mistura. Então, às vezes eu tô cansada, eu chego lá na fazenda, tô cansada, eu olho assim e falo, nossa, olha lá, olha aquela cerca ali, a gente tem que vai refazer. Olha que uma fazenda é um eterno fazer mesmo. Não para nunca. Não. E você já identificou, ou já se deparou com algum preconceito no mercado, uma vez que no início seu marido que estava à frente conduzindo, depois você passou a negociar, né? Você passou a estar no mercado, a negociar. E você já enfrentou algum tipo de preconceito ou algum olhar um pouco discriminatório? Como foi você, mulher, ser uma condutora, né, de 2 propriedades e estar à frente como governanta dessas 2 propriedades? Você já enfrentou alguma dessas situações? Já, talvez não seja aquela coisa assim, tão aberta, tão falada. Então, no início, e que é algo assim que marcou bastante, é aquela história assim, como se você tivesse um você fosse, na verdade, não tivesse, você fosse um produto e tivesse ali, ó, várias pessoas se candidatando, né. Quem é que vai dar o bote primeiro, né. Então, assim, a gente sente que está muito, exposta no primeiro momento, muita gente esperando que você fala: "Não vou dar conta". Uhum. Então, aquela torcida contra você sente, né, em várias instâncias, né, do relacionamento. Teve 2 oportunidades que as pessoas perguntaram para mim: "Pô, agora a Donizete faleceu, e aí? A Você vai continuar plantando aquela área ali na rodovia? Ou você vai mas ainda vai ter isso?", né, uma das atividades que eu fazia lá: "Ah, mas agora ele morreu, ainda vai ter isso?". Então, assim, essa é uma forma que eu diria, assim, no preconceito, sim, esperar. A pessoa ficou viúva, agora vai deixar tudo, eu posso me candidatar Arrendar, a arrendar. comprar. Isso, comprar foi doído. É. O que eu comprar foi verbal mesmo, É, sabe. sem Sem filtros, já, né, né, sem artimanhas, assim, comprar foi assim. meio E subestimando a sua capacidade de seguir, produzir. Perpetuar. eu quando eu ainda não estava totalmente decidida o que eu iria fazer, como eu estava muito com a minha mãe na época, e eu falei: "Olha, nenhuma decisão pode ser rápida, Uhum. nada assim, no auge da dor, né, no auge da incerteza, não dá para tomar nenhuma decisão. Então eu tenho que", como estava tudo caminhando, ou seja, era início de um plantio, o plantio seguiu, né, meu cunhado e o primo seguiram com o plantio, o resto que estava rodando, que já estava plantado, a condução foi sendo dada pelos funcionários, né, e pelas essas orientações deles também. Então eu tenho que pisar no freio até eu decidir. Então, primeira coisa, não posso decidir nada depressa. Depois, não, eu quero experimentar, vou tentar. Se der certo, se não der, a gente vai avaliar depois. A opção de arrendar e vender já estava posta mesmo na mesa, né, você falou assim: "Deixa eu tentar fazer isso aqui". Exatamente, Uhum. exatamente. E, então assim, aí veio essa que eu te falei da compra: "Ó, tô querendo comprar isso, comprar aquilo outro". "Não, não, 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 por enquanto não tem nada à venda". "Não, você tem que ter, cautela para responder, também não pode ser ríspida e tal". Aí a minha sobrinha, né, é advogada, falou: "Ó, tia, se você precisar de vender alguma coisa para poder arcar com alguma despesa", porque minha filha era menor de idade, então foi um inventário judicial, muito bom. Judicial não sei por quê, não tinha demanda, né, mas tinha que ser judicial, demorado eu não sei por quê. Aí eu falei assim: "Olha, eh, eu rezo para não precisar vender nada, né, conseguir de outras formas nos manter até terminar esse inventário". Ela: "Por quê?". Falei: "Porque bem de viúva não tem preço". Uhum. E não tem. A visão é isso, eu vou oferecer o mínimo do mínimo do mínimo, né. Uhum. E graças a Deus eu consegui seguir, nessa linha, até realmente tomar uma decisão: "Não, eu quero continuar". E só depois de vários anos é que eu fiz o meu primeiro investimento, né, maior, que é coisas assim que você precisa
às vezes melhora, você tem que ir adquirindo aos poucos. É uma ordenha nova que você tem que trocar, a velha estava dando problema e tal. Mas assim, o investimento mesmo de adquirir uma máquina nova foi simplesmente acontecer 4 anos depois, que você tem que ir com Pé no chão. pé no chão. Sim, ainda mais que já era seu perfil esse também de fazer as coisas com muita segurança, né? Pelo que você fala, nunca foi Não, tempestuosa. graças a Deus, não. Isso é muito bom, né? Porque assim, deu cada passo de acordo com o que realmente você estava preparada para fazer e hoje já se sente muito mais segura. Sim, sim. Ainda tem, assim, os receios, né? É tudo, que tudo que a gente trabalha envolve valores elevados, né? Uma vez que você planta mais do que o de subsistência, uma vez que você planta comercialmente falando, tudo se torna valor elevado. Sim, as cifras do agro são São grandes, né? Então, eu brinco que enquanto no banco eu trabalhava com alguns zerinhos, depois os zeros aumentaram, né? Então, às vezes assusta e você tem que ter realmente muita cautela, muita conta, muita planilha para poder tomar todas as decisões, ficar um pouquinho mais tranquilo. a economista aí. Nessa hora, a vivência do curso de economia, o trabalho no banco acaba que traz uma bagagem para isso, né? Que maravilha, né? E que bom, né? Que bom que nós somos múltiplas, né? Que a gente vai usando esses saberes todos a fazer. Sim, e aí eu fiquei nessa luta aí, tripla, né? Casa, fazenda e banco, até 2020. Aí eu aposentei. Conseguiu concluir, então, Exato. o plano inicial de carreira foi concluído Isso. por sucesso. Isso. Ou seja, deixou um legado também para a filha, né? Não Que é? é possível. Que impressionante, né? Que é Tá vendo? possível tocar as duas coisas. Tocar as duas coisas, exatamente. Através da história da vida dela, né? Ela deixou uma mensagem para a filha. não é? Não precisa abandonar ou fazer uma escolha só. Exatamente, bem colocado. Olha aí, conseguiu executar isso e que é muito legal que às vezes a gente olha pra gente e fala, nossa, mas essa altura do campeonato, nossa, que nem você fez mesmo. Nossa, mas olha, agora que eu já tô chegando nos últimos passos da minha carreira, não tem tempo, gente. Nosso tempo é o presente. Agora é possível. O que que eu consigo adaptar agora para fazer isso dar certo? Como que eu vou conseguir levar a fazenda e a minha carreira para conseguir conciliar as duas coisas com calma, né? Com calma. Porque realmente eu vejo que, às vezes, a gente quer que. Eu falei disso esses dias, a gente quer que as coisas se resolvam no nosso tempo, e às vezes o nosso tempo é um pouco mais emergencial do que o tempo necessário, né? Então tem que ter calma, paciência, respira, entende o tempo de cada coisa. Você fez isso muito bem. É uma baita lição para todas nós, né? Que história linda, né? Não é? Que história linda. Parabéns pelo seu legado, viu? Obrigada. E é motivador mesmo, porque a gente vê, infelizmente, muitas mulheres chegando no agro na mesma condição que você, que é realmente já tem uma vivência, mas aí herda um negócio e precisa tomar posse daquilo e agir com essa sabedoria, com essa paciência de esperar, né, as coisas acontecerem mesmo. Então é muito importante contar histórias como a sua mesmo, muito importante. A gente vê no nosso grupo, né, Josi, de mulheres, quantos casos a gente tem de mulheres que herdaram ou que estão sucedendo pais, esposos, assim, parentes, enfim, acabam olhando para a fazenda e falando, e agora? O que que eu vou fazer aqui? E os desafios são únicos, né? São muito pessoais. Apesar de termos o mesmo contexto, quando se trata de sucessão, cada história é uma história, né? Cada história é única mesmo, né? É único. Cada pessoa que senta aqui conta um pouquinho do seu legado de forma muito diferente. E a gente tá do lado de cá, só aprende. Nos enriquecendo, né, com essas Sim. histórias maravilhosas, porque não tem riqueza maior mesmo que a gente poder aprender com as histórias e com as vivências dos outros, né, assim, tão importante pra gente. Silas, pra gente já caminhar pro final, o que que você entende hoje que é seu maior desafio?
Ah, eu diria que é seguir nessa atividade, cada dia mais, respeitando, a forma de plantar, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas envolvidas, né, e dando a cada um o devido, eh, reconhecimento. Porque às vezes a gente acaba envolvido com tanto detalhe que eu falei assim: "Nossa, será que eu estou falhando nisso? Será que eu estou falhando aquilo?". Então, eu diria para você que é seguir da melhor forma possível esse caminho que eu iniciei. Deus abençoe, que seja esse o meu foco durante muito tempo ainda. E assim será, viu? Ai, tenho certeza disso. Eu fico muito feliz, sabe? Com frequência a gente acompanha os números e estudos relacionados às mulheres, nos cargos de liderança das empresas, das grandes Uhum. corporações, e a gente sabe hoje, já se sabe que quanto mais mulheres em cargos de liderança, eh eh, são mais positivos os saldos dessas empresas, tanto de resultado quanto, ah, no relacionamento interpessoal, no clima organizacional, porque as mulheres realmente vão mudando isso, porque tem esse trabalho de respeito ao próximo, né, de dar um passo sempre respeitando o ambiente que nós estamos inseridos, sobre todo o contexto. A gente tem um olhar holístico sobre os negócios e relações. É, é igual. E no agro é importante, né, que a gente vá mostrando isso também, porque você começou falando que o agro é um ambiente muito masculino, então que mais mulheres como você, porque olha essa fala que maravilhosa, conseguir fazer melhor o que eu faço, cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, é muito, não é? É, Isso, não é porque maravilhoso? eu vejo assim, em relação a algumas pessoas que eu conheço, às vezes eu tô numa via, no sentido às vezes contrário. Esses dias eu estava não derrubando árvores, assim, comprando mudas para colocar na fazenda. O que eu acho super importante é você cuidar de tudo aquilo que é tão bom você chegar e saber que tem um animal, que tem um veio d'água protegido, não é só tirar sombra natural, né, então é super importante. E às vezes você pensa assim: "Ah, mas é tão visto nós aí, independente de homens ou mulheres do agro, somos tão vistos como aquele que destrói". Não, tem alguns que não destroem tanto, Tem muitos que estão recuperando em vez de destruir, né. tem E muitos. você precisa cuidar, como eu falei antes, não é um ano, você não vai fazer aquilo ali por um ano, Uhum. né. Então eu falei assim: "Ó, separei um cantinho lá, esse aqui é o meu bosque", aliás, eu chamo ele de bosque mesmo, ainda vou crescer ele mais algumas linhas, encurtar a lavoura um pouquinho, um biquinho lá, vamos encurtar, vamos colocar mais árvore aqui, mais árvore ali, mais árvore no pasto, né. Seja Frutífera, tá indo para as frutas também o também? que eu acho, é a muda que eu acho em tamanho maior, Hã, porque é difícil você achar muda grande. entendi. Então eu chego lá e falo assim: "O que que você tem de 1 metro para cima, né?". Porque aí ela já vai Você já começa a sim, fazer sombra entendi. logo. Que você, não sei se você já reparou, e teve um dia que foi o clique mais sério. Eu estava chegando na fazenda e o gado de leite, ele originalmente ele não é do calor, né, Uhum. primeiro. Então ele tem, até pela própria cor dele, ele pega mais calor e tudo. E eu cheguei, tinha bem na divisa com o vizinho lá, alguns pés de manga. Adivinha onde as minhas vacas estavam? Todas lá Todas encostadinhas na cerca, assim, ó, pegando um pouquinho de frescor. Falei: "Olha, tá errado, o frescor tem que estar dentro da fazenda". E eu tô falando isso já tem tempo e não tomei providência. Como a árvore vai demorar a crescer, o que que eu fiz? Vamos fazer coberturas no meio do pasto. tá. Que pelo menos não é a mesma coisa, mas até a árvore crescer, Mas elas têm, ajuda, já tem uma sombra, já ajuda. né. E no final você aumenta a produtividade inclusive, né? Não, e você pensa no bem-estar, né, você Sim, pensa em sim. você, assim, naquele Hum. sol e olhar pra direita e pra esquerda, só ver a cerca. Mas assim, pensando, eu tô, é maravilhoso, que é isso mesmo, você tá pensando no bem-estar animal, que é fantástico, eu acho que é um dos pilares que a gente tem que trabalhar, mas no final das contas isso também vai te dar resultado. Então assim, que caminho maravilhoso que é você cuidar de todos os passos, né,
E agora plantando água é mais um ainda, né? Que pensando já também na qualidade desse solo, realmente do recurso máximo de água, que você vai mantendo no solo e tudo isso, essa construção sendo feita. Vi uma reportagem já tem algum tempo no Espírito Santo. Era uma propriedade grande, pelo que eu entendi, eu não sei se ela foi dividida em várias pequenas propriedades por venda ou se era alguma posse, algum título, alguma coisa assim do Estado. O fato é, todo mundo tinha desmatado tudo, os pequenos proprietários, com exceção de um. E devem ter vendido a madeira, imagino, né? Cultivaram ali, e o outro manteve tudo mais ou menos intacto, tirou só o que precisava ali para viver. Ele estava, na época, há alguns anos atrás, dando, porque era uma pessoa que não queria ganho com isso, água para os vizinhos e para os caminhão-pipa da prefeitura da cidadezinha dele. Olha só. Era, digamos assim, o mesmo sistema hídrico dele, do vizinho, do vizinho, do vizinho. Os demais tinham Todos desmatado, secado todo, e o dele estava ali intacto, produzindo água, né? Que vocês já viram uma mina d'água, Maravilhoso. né? A hora que você vê lá, sente aquela água saindo, coisa linda, né? Transparente. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, tá vendo que Só brincando aqui, ó. Você já teve um filho, já plantou uma árvore. só falta escrever o livro. Só. Escreve seu livro. Pode escrever esse livro, porque essa história precisa ser contada além desta mesa, né, Josi? Ai, que maravilha. Minhas queridas, a gente já está aqui nesse papo há 1 hora, e então só tenho a agradecer, né? Que conversa maravilhosa. Lucina, desejo muito que sua propriedade cresça cada vez mais, dê mais resultados, que sua menina se encontre na medicina, mas continue também com essa vocação, porque é muito maravilhoso quando a gente vê mulheres se encontrando nesse cultivar, né, de suas propriedades e, enfim, e que eu sei que cada vez mais mulheres chegando, a gente vai construir um agro cada vez mais saudável para todos, para o meio ambiente, para os animais, para as pessoas que estão envolvidas. Então, eu fico muito feliz, né? E que a gente e que essas mulheres que estão transformando suas propriedades também sejam um exemplo para muitos homens que queiram também revolucionar esse agro junto com a gente, esse agro mais gentil, esse agro que visa bem-estar, mais inclusivo, exato. Né? Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Já deixa aí a sua consideração final para quem está chegando no agro, para quem faz parte desse agro junto com a gente. Olha, o agro é desafiador, é bastante envolvente, apaixonante, e quem está chegando tenha foco, tenha determinação, porque a recompensa é enorme. Lindo. Josi? Somente gratidão, né, Gina? Um bate-papo muito leve aqui, mas de grande valia para as nossas vidas. Obrigada, sempre pela sua história, por compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço. Que você tenha muito sucesso na sua jornada, que se perpetue por muitos anos, que muitas mulheres possam ouvir a sua história e inspirar um pouquinho também naquilo que você faz. E que é possível você ser produtora e também tocar o seu negócio, tendo escolhido uma outra profissão. E isso, para mim, foi o que ficou mais marcante, que é possível. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. É isso, é isso. Você que está aí nos acompanhando do carro, de casa, da fazenda, enfim, muito obrigada por ter ficado com a gente até esse momento. A cada quinzena nós estamos aqui trazendo uma nova história, uma nova mulher contar aqui para vocês e também um pouquinho dessa vivência do agro. Se você não faz parte ainda do nosso núcleo feminino de agro aqui, entre em contato com a gente, vem conversar. A gente está fazendo aqui encontros incríveis, estamos crescendo muito, muitas mulheres se fortalecendo, se conhecendo, trazendo novos cases de sucesso e às vezes até de insucesso, para que a gente possa aprender umas com as outras também, né, Josi? Não só com as vitórias, mas com os desafios também, que isso também é muito importante, que assim a gente vai aprender mais rápido e juntas a gente vai mais longe, tá bom?
Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Josi. Obrigado, Pulcina. Obrigada, até a próxima.